médico é uma vítima de um sistema educacional um pouco anacrônico. Tem essa questão de ser tolhido, de que você não consegue cobrar, e no fundo isso gera uma questão até de a gente não saber o nosso valor, o valor do trabalho que a gente entrega, a transformação que a gente gera na vida das pessoas. Aquela coisa que você não pode transformar a medicina num comércio. E a gente não quer transformar a medicina num comércio, só que ela custa e a gente precisa entender isso. No final do dia vocês têm uma empresa, né? É uma empresa. A geração de médico que está trabalhando tem a maior oportunidade da história da humanidade, que é a internet. Hoje em dia, com o Instagram, com rede social, em um ano você vira o médico mais famoso da sua cidade se você fizer o que tem que ser feito. Ser tecnicamente bom é o mínimo necessário. Você não pode deixar de ser bom e virar alguém da rede social que fala. Então, a gente espera como paciente, né, que vocês exatamente. Essa parte vocês vão então, saber bem. Então não dá pra pular essa parte. E pra mim, a mentalidade que o médico tem que ter quando ele começa a produzir conteúdo, não é eu vou produzir conteúdo pra ter novos pacientes. Eu vou produzir conteúdo pra ajudar as pessoas. A gente não vê o consultório médico como uma empresa, e eu acho que quando a gente quebra essa primeira barreira, abre uma luz, assim, sabe? Porque aí você começa a comparar, na medida do possível, o consultório médico com outras empresas não médicas. E isso é muito importante, porque aí você começa a ver que processo que dá certo nos outros lugares, como que eles funcionam e trazer pra dentro. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou um dos fundadores da Gestão DS, e a nossa missão aqui na Gestão DS é ajudar você médico, você médica, profissionais da saúde, a construir negócios melhores, através de gestão, de marketing, de vendas, só que um pouquinho diferente do que a gente faz lá no software, né? Com os treinamentos, mostrando as features para vocês. Aqui no nosso podcast, a gente faz através de boas conversas com especialistas, com cases, com os nossos clientes, para conversar um pouco sobre esses desafios que você médico, você médica, passa no dia a dia. E a ideia aqui é tentar desmistificar, conversar e aprender junto com os nossos convidados. E hoje eu estou muito feliz de receber dois clientes nossos aqui muito especiais. Fazia tempo que a gente queria marcar esse bate-papo. E vocês nos pedem muito isso, né? Que a gente sempre fala muito dos desafios de empreender, de ser um médico gestor, mas acaba sendo muito trazendo só os dermatos, os cirurgiões plásticos. Então a gente, não, gente, vamos fazer diferente. Vamos trazer médicos de outras especialidades que tem procedimentos não eletivos, né? Então a gente está aqui com uma cardiologista e um endócrino. Então queria primeiro agradecer a doutora Simone. Muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Imagina, é uma honra. Obrigada pelo convite. E a gente também está com o Dr. Leonardo De Gasperi. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Não, a gente que agradece. Vocês são clientes aí de longa data. Tenho certeza absoluta que a gente vai poder compartilhar muito aí dos desafios, cada um com um background diferente, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E para abrir o nosso papo, até queria direcionar para a doutora Simone para a gente começar. Se sempre foi um sonho ser uma médica gestora, quando estava lá na faculdade era ter uma clínica, já pensava nisso, e se sim, se já estava preparada para ser gestora, ou se deparou, e agora, o que eu faço? Então eu queria saber um pouquinho de como é que foi essa trajetória, doutora. Bem, nem um pouco, né? Não fazia nem ideia. Quando eu estava na faculdade, só pensava em medicina mesmo, na parte técnica, e a faculdade de medicina, a residência, ela ensina muito isso pra gente, né? A gente não tem cadeira de gestão, enfim, nada além da parte médica em si. E aí é muito desafiador, assim, porque eu sempre gostei muito na faculdade dos ambulatórios, do atendimento de consultório. E aí, logo antes da metade da faculdade, eu já vi que eu ia querer ser cardiologista e já me imaginava cardiologista no consultório. Mas não fazia a menor ideia de tudo que tinha por trás do consultório, que não era só chegar, botar minha mesinha lá e os pacientes chegarem para atender, né? É bem mais complexo que isso. E aí eu fui descobrindo isso depois já de formada cardiologista. A gente vai falar um pouco desses desafios. E para ti, doutor Leonardo, eu sei que teu background é um pouquinho diferente de gestão, mas como é que foi, assim, tu sempre se viu tendo uma clínica, esse desafio do médico gestor era algo natural, já se tinha se preparado para esse movimento? Fala um pouquinho da tua trajetória aí também. Felipe, diferente da Simone, a minha trajetória é um pouco mais focada na gestão. Durante a faculdade de medicina, o que mais me atraía dentro do hospital era fluxo de paciente, eram os gargalos que tinha dentro do pronto-socorro, era a parte de MatMed. Meus colegas eles brigavam para ver quem ia para o centro cirúrgico entrar na cirurgia para instrumentar, e eu ficava no estoque contando material e vendo o fluxo de paciente. Então, eu sempre fui focado na parte da gestão. Depois que me formei, eu fiz uma pós-graduação de gestão em saúde no Einstein, fiz MBA de gestão em saúde na GV, e meu foco sempre foi esse.
Depois de formado, eu fui muito para a área de consultoria, para a área da parte privada, da parte pública, fui diretor técnico de hospital, trabalhei em secretaria de saúde, e a minha visão empreendedora de clínica, como modelo de negócio propriamente dito, veio um belo dia que eu estava em casa, né, sempre criando uma série de negócios na área da saúde, mas até um pouco fora da parte assistencial. Fiquei acho que 3 ou 4 anos fora da parte assistencial. E um belo dia eu estava ajudando minha esposa, que na época já trabalhava como dermatologista, que na época no consultório era ela e uma secretária, organizando a parte financeira. E daí caiu uma ficha muito interessante, minha esposa fala isso até hoje, que o mérito de eu ter ido para essa área é dela. Que organizando a margem financeira, eu percebi que era uma operação extremamente enxuta, com uma margem grande, com recorrência e com uma possibilidade de escala. Daí eu falei, poxa, isso é bem interessante. A partir daí eu foquei minha energia, meu foco e meu conhecimento da parte de gestão em escalar nossa clínica, em conseguir aumentar nosso ticket médio, ter um LTV bacana. E graças a Deus a gente foi abençoado e tem bastante frutos com isso hoje. Ah, muito legal, muito legal. Vai ser bem legal o nosso papo, porque a gente tem, como até a gente estava conversando nos bastidores, a gente tem clientes em vários momentos, né? Então até a gente está conversando também, né, doutora Simone, você passou com a gente desde que você foi lá fazer o fellow em Toronto e tal, né? Então, na gestão dessa, a gente tem clientes que às vezes estão começando abrindo consultório, tem aqueles primeiros, porque são momentos diferentes. Eu estou num momento de abertura, eu tenho alguns primeiros desafios. Eu estou num momento mais de estruturação, são outros desafios. E aí a gente está num momento muitas vezes de expansão, como a gente estava falando, né, Léo? Uhum. Que às vezes quero abrir uma segunda unidade, são outros desafios também. Acho que vai ser bem legal o papo. E aí, falando desses desafios, doutora Simone, quando tu te viu assim, putz, agora tem que fazer uma gestão da clínica e tal, o que mais te doeu, assim? Qual foi o primeiro desafio que tu encontrou que tu acredita que é legal compartilhar, que foi um grande aprendizado para ti nesse momento de abertura, de começar o consultório, né? Eu acho que, principalmente, a questão de gestão de custos, porque, assim, a gente acaba se formando, e quando não vai para a área de MBA, por exemplo, mas para essa área de gestão, assim, e a gente não faz a menor ideia de como é que funciona. Eu estava falando com uma colega médica hoje, que estava começando um consultório particular, e ela não sabia que ela tinha que ter uma empresa. Uhum. Médico é muito comum isso, assim, você vai lá, atende como pessoa física. Tô agora com o meu CFM aqui, vou sair atendendo. Isso, vou sair atendendo, vou abrir aqui o meu, né, vou pegar um papel, anotar a história do paciente, e é isso. E aí você tem colega que vai descobrindo, assim, nossa, o prontuário. Eu tenho que ter um prontuário. Tipo, eu tenho que registrar a informação do paciente num lugar que seja seguro, que guarde esses dados. Não posso fazer no Word, por exemplo. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa... É bizarro, assim, mas acontece. Porque a gente sai da faculdade, da residência, e lá você tem todo o sistema, né? Dentro do hospital, você tem um sistema de prontuário que é da instituição. Então, você usa aquilo. Você não sabe que você tem que contratar uma ferramenta dessa. Aí, depois vem a questão de contábil, financeira. Então, eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter uma empresa. Uhum. Não é empresa mesmo, né? É um negócio. E eu acho que na medicina, durante a nossa formação, a gente é um pouco até tolhido disso, assim. Aquela coisa que você não pode transformar a medicina num comércio. E a gente não quer transformar a medicina num comércio. Só que ela custa, e a gente precisa entender isso. No dia vocês têm uma empresa, né? É uma empresa. Então, assim, ela vai ter custos, a gente vai ter que gerir isso. E eu acho que essa é a parte muito desafiadora. A primeira é de entender que é uma empresa e que a gente vai ter que ver aquilo como empresa. E porque, principalmente no início, a gente é o operacional e o gestor, né? Então você fica, mas eu só queria atender. Não, você tem que fazer gestão. Aí você vai pra gestão, você começa a gostar. Só que aí você tem que se dividir, tem que ter lá um dia da semana, 2, pra não atender e fazer a gestão. Então, equilibrar isso eu acho que é complexo no início, assim. Aí depois você vai conhecendo gente, conversando, aprendendo, trocando experiência, tendo acesso a ferramentas que facilitam muito e melhora, mas acho que no começo isso é bem desafiador, né? Fantástico. E passando também para ti, doutor Leonardo, é que já tem uma clínica estruturada, enfim, nesse momento de expansão também, acho que também vale, por exemplo, esses primeiros desafios que tu sentiu lá atrás, né, mas como o teu background já foi fazer os cursos de gestão, mas hoje, principalmente quando eu vejo que às vezes nesse momento, quando tu tá, bom, agora, qual que é o meu próximo passo? Eu já tenho a clínica organizadinha, tenho os processos, quais são esses desafios que muitas vezes os médicos encontram? Sim.
Felipe, pegando o gancho da Simone, eu acho que o médico é uma vítima de um sistema educacional um pouco anacrônico, né? Tem essa questão de ser tolhido, de que você não consegue cobrar, e no fundo isso gera uma questão até de a gente não saber o nosso valor, o valor do trabalho que a gente entrega, a transformação que a gente gera na vida das pessoas. Isso é uma pena muito grande, porque poderia ser diferente, porque a gente não está falando em criar grandes negócios. Tem muitos médicos ouvindo a gente agora. Tem um médico que ele só quer ter um consultório, ele só quer fazer o melhor para o paciente dele, garantir que o paciente dele tenha um bom desfecho, ter um vínculo bom com o paciente dele, conseguir se comunicar bem com o paciente, estar próximo e ser valorizado financeiramente por isso, porque afinal de contas é nosso trabalho. E muitas vezes o médico ele acha que é ruim cobrar, que é feio cobrar, que vão julgá-lo, e pior que julgam mesmo, né? Por conta de uma estruturação acadêmica que precisava se comunicar diferente. E o mercado está mudando tanto, a oferta está aumentando tanto, que antigamente existiam outros caminhos para você ser valorizado financeiramente. Mas hoje em dia, se você não tiver o seu próprio espaço, não souber precificar, não seguir a sua própria carreira, construir a sua marca, você vai ficar para trás, né? O nosso poder de compra está caindo cada vez mais, os plantões não são reajustados há 10 anos que eu sou formado, o valor do plantão é a mesma coisa, mas a inflação foi de 55%, o poder de compra caiu pela metade em 10 anos. Então o médico é uma vítima, né? Enquanto não começar a falar disso dentro da faculdade e plantar essa semente, a gente vai ficar patinando, né? Isso é muito ruim. Mas respondendo sua pergunta... Não, tranquila. Voltando ao assunto. Acho que mas é justamente isso, queria bem pegar essa parte, porque até tava brincando, ontem eu fazendo um episódio mais de cenário macroeconômico com uma pessoa de mercado, assim, eu descobri um termo novo que eu nem conhecia, que eu não estava estudando, que é a inflação médica, que é inclusive acima da inflação normal, que os recursos, todas as coisas que são para consultório, para hospital, crescem ainda acima, né? A inflação médica no Brasil... Também, né? Você fala que você é médico, até o arquiteto é mais caro. É verdade. Não, mas a inflação médica no Brasil foi 15 vezes o IPCA. Eu não sabia. É a quarta maior inflação médica do mundo. Aí, só perde para Costa do Marfim, Uganda e Malásia. Imagina reajustar o teu ticket, cara, muda todo o jogo, né? A precificação é totalmente outra. E você precisa saber jogar. Você pode ter a veia assistencial, você pode querer só ser médico. E tudo bem. Mas se você tiver uma operação enxuta, se você tiver uma secretária, uma técnica de enfermagem para te ajudar, você consegue construir um negócio extremamente lucrativo e ter uma remuneração muito acima do que você teria em qualquer outro serviço. Hospital, plantão, que é exatamente isso que você trouxe, né? Não reajusta há 10 anos. Então, o médico é remunerado por hora trabalhada, né? A gente vende horas. Então, você vai pro plantão a 6 horas, 12 horas de trabalho. E aí, o que a gente vê muito nesses 10 anos que passaram? Talvez teve um reajuste em algum lugar, outro não. E a gente vê muito colega mais velho que foi ficando no hospital, que não se estruturou, que, enfim, não, vou ficar aqui e tal, que é mais fácil, né? Vem aqui, faço meu plantãozinho e vou embora. Que agora tá tendo que vender mais horas do seu dia, da sua semana, para poder manter o mesmo padrão de vida. Porque justamente nesses 10 anos não houve reajuste, a inflação, né? Se fosse corrigir o salário do plantão pela inflação, seria quase o dobro do que se paga hoje. E não é. E aí você vê colega lá mais velho, que é uma situação que eu não gostaria de passar, não me imagino. Mas assim, fazendo plantão noturno, fazendo plantão de sábado, de domingo, não podendo ficar com a família, para poder manter o padrão de vida, ou às vezes até reduz o padrão de vida, mas ainda assim tem que trabalhar mais para conseguir pagar as contas, sabe? Então, e aí é isso, quando você tem a tua empresa, você começa a entender de gestão, você vê que você consegue fugir um pouco disso e ter mais qualidade de vida e qualidade para trabalhar, que é o que o Léo falou, né? Trazer para o paciente um bom serviço, porque no final das contas, a gente faz medicina porque a gente quer ajudar as pessoas a viverem melhor. E aí você entra num sistema que você não consegue fazer aquilo. Aí você começa a ficar frustrado, aí você começa a trabalhar mal, e aí vai virando uma bola de neve que a gente vê por aí notícia todo dia, né? E aí quando você sai dessa bolha, você, não, eu consigo trabalhar bem, atender bem, deixar meu paciente satisfeito, feliz, fazer um bom trabalho, ficar feliz, ter uma valorização tanto financeira como pessoal e profissional, assim, o simples fato do paciente te agradecer porque você atendeu ele bem, é muito gratificante, né? E é uma frustração dupla, porque quando você sai da faculdade, você percebe que você não está transformando a vida de ninguém, que todo o sistema público e privado, ele é arquitetado de uma maneira que você não consegue dar uma assistência longitudinal para o paciente, o desfecho acaba sendo medíocre, porque você não consegue acompanhar, você nem sabe o desfecho que teve o paciente. Na verdade, a estruturação dos operadores de saúde é
na verdade, é teatral, né? O médico finge que está atendendo, o paciente finge que está feliz, finge que está resolvendo o problema, e ninguém está resolvendo o problema de ninguém. Daí o médico fica frustrado, ele fica insatisfeito, se sente desvalorizado financeiramente, e ele coloca o foco dessa insatisfação na profissão. Daí fala, a Me venderam uma coisa diferente. Acabou a medicina já era, acabou. Você precisa sair do país, você precisa mudar de profissão, fazer qualquer outra coisa. Na verdade, isso é uma visão muito limitada e medíocre, né? Na verdade, eu brinco com meus mentorados, eu falo, se você não tá prosperando como médico, meu amigo, você não ia prosperar como nada. Porque, porra, profissão boa que você tem, se você não tá se virando, cara, você tá lascado. Né? Pode falar, André. Uma coisa engraçada, assim, porque a gente estuda muito medicina. Né? É a faculdade que tem a maior carga horária, né? O curso que tem a maior carga horária. Aí você acabou lá 6 anos de faculdade, você faz residência. A gente, né? 2 anos de clínica médica, endócrino, cardio, fellow, enfim. A gente estuda muito medicina. Mas na hora de estudar gestão, você fica assim, ai, que saco ter que estudar 1 ano disso aqui. E aí acaba que acontece isso que o Léo falou. Você não quer aprender a cuidar do teu negócio, a ter um próprio negócio e cuidar dele, e aí você se frustra e joga a culpa no mundo, na medicina, e reclama de tudo, sabe? Então dá pra fazer, só tem que se dedicar. Se a gente dedicar 10 a 15% do que se dedicou pra medicina, pra gestão, eu acho que já... E geralmente o médico, ele se preocupa com isso quando o calo aperta. Quando ele vê que a bomba estourou, que ele não tá aguentando mais, tá saindo de casa às 6 da manhã, voltando 8 da noite todo dia, trabalhando 72 horas por semana, ficando longe da família, se lascando, daí ele quer ir atrás. Mas o que eu acredito é que, como eu falei, tem vários médicos ouvindo. Querer crescer, escalar, ter equipe grande é um desafio que, para quem gosta, é difícil. Mas se você é médico, para você ter uma operação enxuta, é uma coisa extremamente simples, né? E em pouco tempo você consegue organizar uma operação enxuta e conseguir em 1 dia de consultório atendendo 5 pacientes, faturar o que você faturaria no mês inteiro dando plantão. E não é difícil, qualquer um pode fazer isso. E até eu queria te aproveitar ali, que nesse momento em que o médico tá ali, Léo, que a gente tem, né, a doutora falou, a doutora Simone comentou, né, desse desafio inicial, putz, me vi ali como gestor e aqueles primeiros desafios ali, tipo, tem que ter um contador, questão de mais essa parte assim, cara, para poder abrir e fazer a operação. Quando ele tá pensando em dar esse próximo passo, que é uma coisa que tu passou ali, é questão de escala o grande desafio ou são algum outro que tu sentiu mais forte, assim, de conseguir de fato não depender só das tuas mãos, assim, o que geralmente das tuas mãos não necessariamente, né, do teu tempo, mas qual que é o grande desafio que tu sentiu nesse momento? Eu acho que o maior desafio que eu tenho e sei que vou ter no futuro é padronizar processo, garantir que as coisas aconteçam da maneira que você espera que aconteça e conseguir manter um padrão de atendimento, né? Manter um padrão de atendimento, um padrão de horário, um padrão de respeito com o horário do paciente, um padrão de preenchimento de prontuário, um padrão de pós-consulta. Então, acredito que manter padrão, rotina, gestão, POP, porque fazer POP é fácil, mas implementar o POP é difícil. Porque vocês aprendem muito na faculdade isso, né? Dos procedimentos padrão, a medicina tem muito isso, né? E aí quando entra na parte da gestão parece que isso aí não funciona muito. Mas isso é um desafio grande e sempre vai ter. O jogo é esse, a partir do momento que você se propõe a fazer o que a gente faz, você tem que ter claro que esse é o jogo. Então, muito médico fala, mas eu não quero cobrar, eu não quero ficar fazendo checkpoint com a secretária para ver o que ela tá falando no WhatsApp. Falo, então, você não quer, não tem problema, mas você não vai conseguir fazer o que você tá achando que você vai fazer. Não reclame, né? Não cobre algo que você não tá junto. E eu acredito que esse é um desafio de muitas empresas, quando a gente começa pequeno e aí você vai crescendo, é justamente manter o padrão de qualidade, né? E aí a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de delegar as coisas também, porque a gente também não é treinado pra isso. Então, você vai lá e assume a responsabilidade de tudo. Você chega no plantão, a responsabilidade de tudo é tua lá. Então, você tem uma certa dificuldade de, às vezes, delegar coisas e tudo mais. E aí, no consultório, você começa a ter que delegar pra secretária a função de secretária. Só que aí o médico vai lá e ele não delega, ele delarga, né? Faz aí tua função. Essa aí é... E aí, aí ela não faz do jeito que você espera que ela faça, aí você reclama e você volta para aquilo que o Léo falou.
não dá certo a medicina, o consultório não dá certo, nada dá certo. E essa história é clássica. Não, o consultório não dá certo. Eu já abri 3 consultórios, nenhum deu certo. Daí contrata a secretária, nem ele sabe o que ele quer que a secretária faça. Isso. Daí a coitada vai, faz as coisas do jeito dela, daí ele acha que é ruim porque acha que seria muito mais fácil. Mas não é difícil. Mas se você se propor a fazer o que tem que ser feito, vai ser muito mais fácil. Mas é possível. Qualquer médico que está ouvindo a gente, que está no plantão hoje, atendendo por operadora de saúde, cara, em 6 meses, fazendo o que tem que fazer, em 1 ano, transforma a vida dele. Com certeza. E sabe uma coisa que eu vejo muito de vocês, assim, é que eu não sou médico, né? Eu gosto de brincar quando eu sempre vou apresentar alguma coisa, eu sempre me apresento como Felipe, né? Eu não sou médico, sou de família médica, mas hoje em dia eu tenho mais de 8 mil chefes médicos, né? Então eu conheço um pouco o dia a dia, né? Mas uma coisa que eu percebi tem muito a ver com o que a doutora Simone comentou, que, cara, é muito difícil tu encontrar. Assim, pode acontecer, tá? Eu não conheço, mas assim, dos nossos clientes é muito difícil tu não encontrar um médico que, cara, tem uma ética de trabalho muito forte, porque, cara, é acostumado desde o início a ter que estudar muito, passar nas provas. E a gente sempre fala assim, gente, vocês já têm, é natural de vocês daqui a pouco dedicar um pouquinho só pra tentar, cara, não precisa ser todos os dias, mas cria uma rotina, um ritual. Então a gente vai fechar a caixa todo dia, vai ser assim, né? Então esses pequenos processos, porque por padrão vocês já têm muito essa ética do estudo, sabe? De ter que baixar a cabeça, de ter que trabalhar, porque senão não vai fazer, né? Então, acho que se tu conseguir adaptar um pouco dessa habilidade que já existe pra tua rotina, ela facilita bastante, né? E eu acho que a gente cria um pouco de aversão à burocracia durante a formação também, porque assim, você tá lá fazendo a tua residência, aí você tá empolgadérrimo, cara, vou lá atender cardiologia, então vou atender infarto, arritmia e tal. E aí, atendo um paciente, mas eu tenho que preencher um monte de papel do SUS, um monte de papel do não sei quem. Aí o negócio não tá certo, aí vai pra pessoa errada. Aí o sistema, né, que você comentou, ele não é feito pra funcionar. Geralmente, assim, assim, engessado, né? esbarrando em um monte de coisa dentro do sistema que você tá inserido. Aí você não quer mais preencher papel. E aí você vira e fala, não, mas eu me formei médico pra ser médico. Gestão não vira sinônimo de burocracia, né? Exato, e aí você tem uma impressão que a gestão é preencher papel. Ou, enfim, checar planilhas e papel. E de fato tem isso, só que é muito diferente daquilo que a gente tem na formação, que é só preencher uns relatórios pra alguém e que não dá em nada. Tipo, você tem que preencher pedido de remédio pro paciente, que ele chega lá e não consegue acessar, e aí ele joga isso pra ti, você fez certo, e você esbarra nisso. E aí você cria uma versão e às vezes bloqueia, assim. Aí você vai pro consultório e você não quer nem ver gestão na tua frente, porque você faz uma associação com aquilo da época da formação. E na verdade é muito diferente, né? Total. Além da barreira burocrática, outra coisa que eu vejo que o médico tem muito também, na verdade a gente fala o médico porque é com quem a gente trabalha, mas eu acho que é do ser humano, é a barreira também com a tecnologia. Hoje em dia, a geração de médico que está trabalhando tem a maior oportunidade da história da humanidade, que é a internet. Então, antigamente, se você quisesse ser um médico famoso, bem remunerado, você precisava entrar dentro de um grupo, de uma oligarquia médica que tem um chefe, você ia ser o 4º assistente, depois o 3º, depois o 2º, e se tudo der certo, em 30 anos você também ia ser chefe. Hoje em dia, com o Instagram, com rede social, em 1 ano você vira o médico mais famoso da sua cidade, se você fizer o que tem que ser feito. Então isso é uma oportunidade muito grande. E só que ao invés de observar a oportunidade, muita gente fica, ai não, mas eu não vou gravar vídeo, pelo amor de Deus, vou virar a câmera pra minha cara e ter que falar, e daí vou ter que contratar um gestor de tráfego. Poxa, aproveita a oportunidade. Hoje em dia tem uma democratização da capacidade de cada um. Então quem fizer o que tem que ser feito, a gente vê muita gente se destacando e outras pessoas às vezes por diversas questões ficam criticando, mas quem quer se destaca, não tem desculpa hoje em dia, né? Daí tem a barreira tecnológica, além da burocrática, que também não quer aparecer, tem medo de ser julgado por outros colegas. Total. Isso, na verdade, é uma besteira gigantesca, né? É que, infelizmente, acontece, né? Quando eu comecei a falar de cardiologia no Instagram, eu fui por colegas. Eu lembro claramente, assim, do primeiro colega que virou pra mim e falou, vai virar blogueira agora? Falei, não, eu só vou divulgar a informação porque na rede social tem coisas ruins e tem que ter coisas boas também. Então, assim, pra gente combater a anticiência, você precisa levar informação de qualidade pras pessoas. Elas têm que ter a oportunidade de acessar as informações boas e ruins para poderem ter uma análise crítica e opinar. E foi muito engraçado, porque esse mesmo colega, 6 meses depois, me mandou um WhatsApp me dá uns insights aí. Que ele estava contratando uma empresa de marketing e pedindo se ele podia deixar o meu Instagram como modelo para a empresa, para
seguia, assim. E eu, que bom que eu não parei naquela época, sabe? Sim. Mas é Total. muito isso. Julgado de todas as maneiras. E eu acho que um recado importante pro médico que tá ouvindo e ainda não começou é: você vai ser julgado. Pronto. Então já lide com isso, vá fazer as suas coisas, porque vão te julgar. Fazendo ou não fazendo, né? Vão te julgar de qualquer jeito. E muito provavelmente quem tá te julgando é porque tá com inveja do que você tá fazendo. Total. Então faça porque você vai ser julgado, lide bem com isso, lidar com a mentalidade também é difícil quando você se expõe, mas todo mundo que ousa fazer alguma coisa um pouco diferente vai ser julgado, né? Até a gente, quero puxar esse ponto, porque a gente recebeu, inclusive, antes de eu vir pra cá, eu lancei lá no prontuário de gestão uma pergunta, né? Porque o pessoal sempre nos cobra muito, assim, porque quando a gente faz as aulas, mas pra dermatologia é fácil, porque é uma questão de estética, é procedimento que é eletivo, a pessoa às vezes quer fazer e tal, mas pra minha especialidade, que é cardio, endócrino, enfim, a pessoa só vai lá para buscar uma solução e talvez ela não retorne mais, né? E aí até fazendo um contexto com o marketing, que é onde eu quero entrar, que chegou as perguntas, mas ficou muito claro para mim, escutando vocês, que independente muito do momento, ele sempre vai ser um desafio o processo, seja esse processo de abertura, né, que do primeiro conhecimento, mas o processo ele perdura no momento de expansão. E aí, só que daí quando ele começa já as coisas rodando, um dos primeiros desafios que vem para todo médico é: e agora? Preciso trazer paciente. E aí a gente entra no marketing, que foi o que vocês trouxeram, que eu nunca esqueço que eu gravei um episódio aqui, que a gente até tomou um dos primeiros haters que a gente teve, foi porque o Toledo, que inclusive é o dono da Pod Factor, gravou com a gente, ele falou assim: gente, o médico pode ficar brabo comigo, mas hoje o cara que faz bem o marketing, ele vence o gênio. Eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, é que a pessoa só pegou um corte dele falando. Só que até a pessoa descobrir que aquele profissional não era bom, ele já foi lá. Então, hoje não adianta, se tu não tá fazendo, tu tá fora e tu não vai ter essa visibilidade, né? E eu queria perguntar isso pra vocês, né? Puxar pra doutora Simone, depois puxar pro doutor Leonardo também. Como foi esse início de trabalho do marketing assim, com vocês? Principalmente para algumas especialidades que talvez é um pouco mais dura, né? Tu tava falando de cardio. Como foi começar a trabalhar por onde eu começo? Como foi para tentar atrair pacientes? Se tem alguns insights para trazer aí para o nosso público? Não, com certeza. A minha primeira dor foi justamente essa. Tô acabando a residência de cardiologia, quero atender consultório. Como é que as pessoas vão saber que eu existo? Eu não morava na cidade dos meus pais, então eu mudei para uma outra cidade para fazer residência. Minha família não era de lá, tinha meus colegas residentes, mas eu fiz residência num hospital que era só de cardiologia, então eu também não tinha uma rede de colegas de outras especialidades para indicar. E surgiu essa dor. Eu pensei, vou pra rede social. Aí fui julgar inicialmente, mas coloquei a cara lá, comecei a produzir conteúdo por conta mesmo e fui aos pouquinhos fazendo. E foi bem legal, porque sempre tem os haters e os invejosos e os julgadores, e sempre vai ter, mas também tem muita gente legal que começa a te dar feedback positivo. Que legal que você tá fazendo. Olha, aprendi com você. Nossa, doutora, que bom que você colocou isso aqui, porque o meu tio tava com tal problema, meu pai, meu filho, sabe? E aí você começa a ter esse retorno e isso te estimula a continuar fazendo. E aí eu comecei em 2020 com o Instagram, e em 2021 eu fui fazer um fellow em Toronto. E aí eu ia ficar um ano em Toronto, e eu pensei, e agora? Né? Como é que eu vou manter isso? Porque eu quero ter consultório, quero voltar pro Brasil e continuar o consultório. E aí foi mais um incentivo para mim do continuar produzindo conteúdo na rede social, para as pessoas seguirem sabendo que eu existia. E durante o ano em Toronto eu atendi alguns pacientes de teleconsulta, eu mantive meu CRM ativo, e eu atendi alguns pacientes de teleconsulta estando lá, e são pacientes que seguem comigo até hoje. Eu voltei para cá e seguiram. Então, acho que a captação de pacientes é um desafio. Não acho que a rede social seja a única maneira, mas eu acho que ela é mais uma, e a gente tem que tentar encontrar as diferentes maneiras, abrir o leque, assim, todas as possibilidades. Claro, tem gente que vai se adaptar mais com uma ou com outra, e eu acho que é muito o que você falou, né, Felipe? Às vezes, que vocês comentaram no outro podcast, a pessoa que tá lá se expondo e que fala bem, ela vai ganhar do gênio. Na minha opinião, eu acho que a gente tem um pouquinho de perda de valor hoje em dia na medicina, que é assim, não, então é só ir lá e falar no Instagram que você vai ter paciente. E aí esquece do básico. Ser tecnicamente bom é o mínimo necessário. Você não pode deixar de ser bom e virar alguém da rede social que fala. Então, a gente espera como paciente, né? Que vocês vão essa parte, vocês vão então, saber não dá bem. pra pular essa parte. Não, então eu vou me formar na faculdade e não vou mais estudar e não vou fazer residência, eu vou só fazer conteúdo na rede social, na internet, e aí eu vou ter paciente e tá tudo certo. Não tá, porque você tá lidando com pessoas, com vidas. Então, o básico, o mínimo para daí em diante você começar a falar de ter um consultório de gestão, de marketing, é você ter um conhecimento técnico, é o básico.
E aí, dali em diante, você vai, de fato, buscar captação, apresentar informações e construir a tua carreira, né? E para ti, doutor Leonardo, quais foram esses desafios aí para começar essa atração de pacientes, trabalhar o marketing, os aprendizados? O fato de ser bom médico é fundamental para construir uma carreira sólida de longo prazo, né? No primeiro momento, o Instagram, o Google pode ajudar bastante, mas a sustentabilidade a longo prazo, ela só vai acontecer se você for bom e conseguir criar vínculo com seus pacientes. Mas o marketing realmente, como a Simone falou, o Instagram não é o único canal de captação. Ele é um dos canais de captação que tem que ser usado. No começo ele pode ser até o maior, mas conforme os anos vão passando e seu negócio vai amadurecendo, indicação sempre foi, sempre vai ser o canal mais forte de aquisição de paciente, um paciente que já vem com uma prova social forte, com uma prova de transformação social, que já vem bem qualificado para a gente. Mas o Instagram, ele é uma grande vitrine e para mim a mentalidade que o médico tem que ter quando ele começa a produzir conteúdo não é eu vou produzir conteúdo para ter novos pacientes. Eu vou produzir conteúdo para ajudar as pessoas. Então, o meu canal de comunicação é o canal de medicação para mulheres na transição menopausal e na menopausa, que são mulheres que estão desassistidas com o cenário que tem hoje, né? Muitas delas. Então, o meu funil o meu funil que eu estruturei no Instagram, eu tenho meus anúncios de boca de funil com o CTA para me seguir no Instagram, e o meu meio de funil é só distribuição de conteúdo. Então eu atraio as pessoas, eu distribuo conteúdos para elas e tenho o fundo de funil que é chamando para o WhatsApp para agendar consulta. Mas quando os pacientes sentam na minha frente, eles falam, te sigo no Instagram faz meses. E você falou tal coisa que eu me conectei, e aí eu percebi que eu tinha um problema que eu nem sabia. Eu achava que eu estava assim porque eu estava com depressão, porque eu estava com problema, e na verdade era o meu hormônio. Então você está criando a consciência naquela pessoa de que ela precisa de uma ajuda e que você pode transformar a vida dela. Então acho que você ressignificar por que você está produzindo conteúdo é bem interessante, porque a gente indiretamente está ajudando muitas pessoas com isso, né? E eu acho que isso é muito legal, essa conexão que você comentou. Porque isso também, às vezes, você... então vou fazer Instagram para captar pacientes. Aí, o médico espera que ele vai lá, abrir o Instagram, produzir o conteúdo todos os dias por uma semana, e as pessoas vão seguir ele e vão falar, nossa, que legal, vou marcar. Do dia pra noite, não né? É um processo, exatamente. Você já todo vai, um relacionamento. É o pré-consulta, né? Você vai gerar uma conexão, um relacionamento, a pessoa vai te acompanhar. Eu tenho paciente que, assim, foi indicação de seguidor que não é meu paciente. Mas, assim, a pessoa me segue, ela gosta e ela me indicou pra alguém, às vezes sem nem ser meu paciente. Então, isso é super legal e eu acho muito legal isso também. Você levar informação, as pessoas começam a confiar em você, te ver como uma autoridade naquela área. Eu falo muito de insuficiência cardíaca, que foi meu fellow. Mas tendo cardio geral, mas foco nisso na comunicação. E eu acho que insuficiência cardíaca é uma doença que as pessoas não conhecem tanto. Dentro da cardiologia, infarto, hipertensão, todo mundo sabe. Mas insuficiência cardíaca comum, elas não sabem. Então eu pensei, vou levar informação sobre isso, e aí você vai gerando conexão, e aí é um processo, né, que vai acontecendo, assim. E é gratificante, porque às vezes, eu imagino, no seu nicho específico, você tá lá, sinais de insuficiência cardíaca descompensada, a perna inchada e a posição para dormir que não consegue, como que chama? Ortopneia. E às vezes quem tá em casa com um familiar com insuficiência cardíaca descompensada, não sabe disso. Daí fala, poxa, a perna do meu pai tá inchada, daí pode virar uma chave que você pode ajudar a pessoa, exatamente, né? Então, acho que é um canal que você tem que ter, pensando que você vai ajudar as pessoas através de informação de qualidade que pode mudar a vida delas. Total. E indiretamente, você vai receber pacientes por isso, né? Isso. Eu acompanho vocês, né? Sigo vocês nas redes sociais e a gente até viu ali que vocês, até a doutora Simone citou sobre isso, né? De uma das... Não sei se vocês tratam assim, mas quando a gente olha assim, tem uma das editorias ali do canal, que é muito do canal, não, do perfil, que é até de desmistificar, tem muita informação errada, e eu vejo que o Dr. Leonardo também tem algumas coisas nesse sentido. E uma das dúvidas que a gente mais recebe dos nossos clientes, claro que esse canal da indicação ele é muito importante, é o principal quando a gente analisa todas as bases dos nossos clientes, é o principal, mas muita gente quando está começando tem que começar por uma coisa, porque senão não tem ninguém para indicar, né? E eu vejo que vocês fazem isso muito legal nos conteúdos de vocês. Vocês citaram um pouquinho sobre desmistificar um pouco, tem essa questão de trazer a informação correta, mas tem algum outro insight, assim, que, perguntando para ti, Léo, depois para a doutora Simone, que funcionou muito legal para vocês, assim, que, cara, isso geralmente atrai, tu trouxe muito de, cara, de realmente ser uma coisa que vai
ajudar o meu paciente no final do dia e a consequência vai ser ele gerar esse relacionamento e ficar. Mas vocês lembram de algumas coisas que, porque nosso público sempre gosta de uma dica, né? A gente até fala, a gente aprendeu que não pode falar dica porque dica desqualifica. Mas se tipo, tem alguma coisa assim que tu nos teus testes, que tu já tá há bastante tempo ali fez, cara, isso aqui é bacana e funciona para rede social? Felipe, o que eu acredito é que o médico que está começando, ele acredita que é só fazer o Instagram, fazer uns posts bonitinhos lá e que a coisa vai acontecer de maneira mágica. Mas o Instagram ele tem que ser visto, não só o Instagram como o Google, como o braço comercial da sua empresa, né? Então ele tem uma empresa, a empresa tem vários segmentos, vários setores e o comercial... Um das ferramentas comerciais é o Instagram. E ele precisa ser trabalhado de uma maneira profissional. Então eu vejo muita gente, esse é um comportamento bem comum, começa a produzir conteúdo, produz conteúdo durante um mês e fala, ai, não apareceu nenhum paciente, o Instagram não funciona. Mas não é isso, você precisa estruturar um funil bem bacana, você precisa fazer anúncios, você precisa ter um bom gestor de tráfego, uma boa equipe comercial que possa, no final do mês, saber quanto foi o seu ROI, o seu retorno de investimento daquele tráfego. Muita gente põe dinheiro em tráfego e não consegue medir o quanto aquele dinheiro teve de retorno. O CAC também, né? O custo de aquisição. O custo de aquisição por cliente. Às vezes você está atendendo e tá empatando. Tá empatando. Mas ter a clareza de que o Instagram é uma ferramenta profissional e de que você tem que usar ele como uma ferramenta comercial da sua empresa e usar ele de uma maneira adequada, não só criar conteúdo aleatoriamente, porque isso não vai ter um bom resultado no final das contas, né? Perfeito. Então acho que você profissionalizar a visão que você tem das coisas dentro do seu consultório. Então, acho que enxergar o Instagram como uma ferramenta de vendas, de comercial, profissional, eu acho que é uma dica interessante. E pra ti, doutora? Isso é até bem interessante quando a gente fala de colegas também que não faziam conteúdo na rede social e começam a fazer, porque aí eles te dão um retorno assim, nossa, dá trabalho, né? Você fala assim, é trabalho. Eu não tô aqui passeando. Às vezes em casa, você vive no Instagram. Não, eu não vivo no Instagram. Eu até olho um pouquinho, mas eu sigo pouquíssimas pessoas, justamente para não perder a atenção, porque o foco lá é trabalho. É uma parte, um braço da minha empresa e trabalho. E eu acho que isso que a gente comentou também do pré-consulta, né? Ele faz parte do pré-consulta. E aí você tem que ter tudo muito bem estruturado, porque não adianta você ter um Instagram bem bonitinho, uma landing page lá no Google bem legal, WhatsApp ali, o pessoal vai lá, viu, gostou de você, clica, chega pra falar, a tua secretária não responde. Aí vai chegar um monte de gente pra falar contigo, você não vai ter nenhum paciente. Aí diz que não funciona, mas esbarra lá na frente, tem um gargalo, então né? você tem que avaliar todos esses processos, não dá pra olhar uma coisa isolada, uma sequência, assim, das coisas. E saindo um pouquinho do Instagram, eu acho que a gente não pode dar dicas, né, mas saindo um pouquinho do Instagram, quando a gente vai pro Google também, às vezes acontece, faz lá um site, uma landing page, e fica esperando que as pessoas venham dali. Colocar o botãozinho do WhatsApp, que às vezes não tem, é legal. Fazer anúncio, tráfego pago no Google Ads, dependendo da cidade, da região, da especialidade, vai funcionar melhor para um do que para outro, mas é uma coisa legal. Mas uma coisa que é gratuita e funciona muito bem é Google Meu Negócio. Tem que ter um perfil no Google Meu Negócio. Você tem que colocar lá o endereço, o telefone e pedir avaliação para os pacientes. Paciente que já é teu paciente, que confia no teu trabalho, que gosta, que divulga, que vai ser um indicador seu, pede pra ele te avaliar lá. Porque é de graça. E assim, hoje em dia, todos os lugares que a gente vai, todas as coisas que a gente compra, a gente olha a avaliação. A gente procura, né? Você, vai qualquer, enfim, e-commerce. Vou comprar tal produto. Deixa eu ver as avaliações aqui. Quantas tem e quantas estrelinhas tem. Eu vou num restaurante, eu vou escolher se eu vou jantar aqui ou lá. Vou olhar aqui no Google quantas avaliações tem. Alguém me indicou, mas eu vou olhar as avaliações. E a medicina tá ficando muito parecida. Então, acaba que se você tiver colegas que te indiquem, fulano, você pode me indicar um gastro, um cardio, um endócrino? Tem o João e o Pedro. Aí você vai lá e você olha o Instagram do João e do Pedro, o Google deles, o Google Meu Negócio, as avaliações, o que as pessoas falaram, e aí você escolhe em qual você vai. Total. Então, o Google Meu Negócio, eu acho que é um negócio que é gratuito, funciona bem, e você vai crescendo ali, você aparece mais no Google à medida que você tem um Google Meu Negócio mais forte, e as pessoas, eu já tive vários pacientes que me falaram exatamente isso, sentaram na minha frente e falaram, te achei pelo Google, aí vi as avaliações, gostei, daqui eu fui pro teu Instagram, aí eu vi o jeito que você falava, as coisas que você falava, gostei e cá estou. Total. Então é um circuito ali, né, que você cria. Até é bem...
Porque eu tô mais do lado da mesa aqui como paciente também, né? Então eu vejo vocês falar e faz muito sentido. Eu lembro que a gente teve um episódio aqui, a gente teve uns episódios sobre branding, sobre indicação, e como a gente falou dessa nova indicação, né? Porque antigamente, quando até o Dr. Leonardo comentou ali, cara, antigamente, pô, eu queria ter sucesso, abrir um negócio, não tinha muito, tu entrava meio que numa cadeia, que tinha o chefe, que não sei o que lá, que te indicava, tu pegava o consultório depois dele, pegava os pacientes. E hoje mudou muito isso. Só que mesmo assim, a própria indicação mudou pra caramba, né? Tu vê assim, eu digo isso que até o pessoal brincou comigo no final do ano, eles fizeram interno, né? Uma doutora que veio aqui fala que mulher geralmente não indica os procedimentos que elas fazem, mas o homem gosta de falar pra todo mundo. E aí eles pegaram uns cortes que eu fiz em 3, 4 episódios falando que eu tinha feito transplante capilar e que eu tinha gostado, né? E aí foi o meu relacionamento com esse médico foi exatamente isso. Eu tinha recebido uns 2, 3 indicações de amigos e eu comecei a seguir todos na rede social. E eu comecei a olhar aí depois tu entra no site, pô, tem uma experiência legal, manda a primeira mensagem no WhatsApp, condiz, a pessoa te atende bem, né? Então tu vai se cercando de várias coisas até tomar a decisão de fazer, né? E antes de abrir dar segmento, eu queria deixar uma enquete pro nosso público, que a gente sempre faz no Spotify, que é pegando um pouco lá do início que a gente perguntou lá, quando vocês já pensaram em ser gestores, né? Se a grande maioria do nosso público já estava preparado e sabia os desafios que ia ter de gestão, ou que não, metade dessas coisas que estão sofrendo hoje vocês não sabiam. Então a gente quer saber um pouco do perfil ali. E aí, pegando um pouco esse ponto que vocês estavam falando de marketing e de rede social, Léo, queria te perguntar, vocês fazem tudo interno, pegam empresa também, porque vocês falaram muita coisa que muita gente não sabe, cara, CAC, ROI, LTV, como é que vocês aprenderam tudo isso? Vocês pegaram empresas para fazer, quebraram muita cara, porque a gente tem muito cliente nosso que fala assim, cara, empresa de marketing digital não funciona. Queria saber um pouco da experiência com isso. Sim, e Felipe, é interessante que esse ponto, a gente que gosta do assunto e tem mais familiaridade, a gente fala disso, só que gera uma barreira para quem vai começar. E fala, porra, desculpa. Fala, poxa. Não, pode. Aqui no podcast pode. Fala, pode, tá liberado. Nem sei ainda, já me falaram, eu não sei nem que é um gestor de tráfego. Então, cria uma barreira muito grande. Mas pro médico que vai. Ó, a gente conseguiu chegar no 6 dígitos no consultório sozinho, apertando o botão azul com uma pessoa na equipe. No começo era eu, a minha esposa e uma técnica de enfermagem que também era recepcionista. A gente se virava nos 30, cara, apertava o botãozinho lá, arrumava paciente, montava nossos protocolos, nosso plano de acompanhamento, e a gente chegou muito longe com isso. Hoje a gente tem uma equipe de comercial, a gente tem uma equipe de gestão de tráfego, a gente tem um funcionário só para responder o WhatsApp, para garantir uma boa experiência no primeiro contato, mas eu acredito que o recado que tem que ficar é que tudo é possível, mas foca no primeiro degrau, faz o básico, né? Muito médico me pergunta, mas eu vou começar com o quê? Vou contratar uma secretária. Eu falo, ó, o que eu fiz e deu certo e eu oriento que se faça contrata uma técnica de enfermagem. Uma técnica de enfermagem, mesmo que você tenha um espaço alugado dentro de uma outra clínica, que é a maneira mais sensata de se começar, mesmo que você tenha um espaço alugado, tenha uma técnica de enfermagem que seja sua, que seja seu braço direito. Ela vai poder te ajudar com o financeiro, vai poder te ajudar com o WhatsApp, vai poder te ajudar com o comercial, vai poder fazer o pós-consulta e vai poder fazer medicação, que é uma estratégia legal da gente aumentar nosso ticket, de aumentar o valor da nossa consulta, e você consegue chegar muito longe com isso. Um médico e uma técnica de enfermagem junto numa sala alugada, poxa, dá para ter um faturamento de 2, 3 meses de plantão, trabalhando numa rotina bem mais tranquila, né? Então a questão é começar. Não precisa saber nada disso, só começa, né? Porque as coisas vão aparecendo de uma maneira natural, né? Perfeito. E para ti, como é que... Pra equipe própria, faz sozinha, a doutora tem alguém que te ajuda? Agora eu tenho, né? Mas eu comecei sozinha também. Então, quando eu tava lá em Toronto ainda, que foi quando a gente começou, né, com gestão DS nas teleconsultas, era eu, o meu Instagram e o meu WhatsApp. E nem secretária eu tinha na época. Mas eu já tinha pacientes, então a operação já começou a rodar ali. E foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais o que eu precisava saber. Depois, quando eu mudei pra São Paulo, aí comecei a ir num coworking, que é uma sala alugada, enfim. E aí você vai surgindo os desafios. E aí você vai agregando pessoas pra equipe. Só que para isso você precisa ter uma gestão. Você precisa saber, agora dá gestão de custos, né? Planilha, enfim. Porque tem gente que começa assim, não, mas aí eu faço plantão e eu não gasto nada para fazer plantão. É só eu ir lá, né? A estrutura tá montada. Só que você gasta a tua vida. Só isso que você gasta. O mais precioso que é o teu tempo. Que é a única coisa que você não recupera. E aí, você avaliar isso, entender a questão de custos, porque aí você começa a conversar. Não, mas eu vou contratar um gestor de tráfego, é tantos reais. Aí eu vou fazer tráfego pago, aí eu vou
contratar uma secretária, eu vou alugar uma sala, eu vou ter um custo de X reais, 1.000, 2.000, 5.000, sei lá, inicial, e o consultório não fatura nada porque eu não tenho paciente, não vou fazer isso. E aí nunca sai do lugar. Exato. Então, justamente, a gente consegue... E assim, médico tem uma outra coisa que ajuda muito a começar a empresa e ir crescendo, que é, não precisa ser 8 nem 80. Você não precisa sair 100% do teu plantão para começar o consultório. Uhum. Você pode ter o plantão como a tua retaguarda, o teu feedback financeiro, e você começa uma operação enxuta com custo baixo. Ah, vou atender só teleconsulta na minha casa. Tudo bem, abre a tua empresa, começa assim. À medida que você for tendo mais pacientes, aí você vai saindo do plantão, aí você vai... Então, dá pra fazer, mas precisa começar e ir planejando o crescimento, entendendo, estudando gestão nesse meio tempo, assim. Legal. Acho que fica muito claro pra mim que tanto vocês dois ali falaram muito desse lance. Cara, tem que começar, né? Muitas vezes até... Eu tenho um cliente nosso que foi muito engraçado e ele usava a gestão DS já na residência. E ele já começou tipo, a ter... começar a gravar ali os pacientes, já ter esse costume. Já começou a abrir um Instagram, mesmo sem antes, para começar a se treinar, a fazer conteúdo. E, cara, isso não garante sucesso, mas possivelmente quase como se tu saísse na largada mais pra frente numa posição que tu já tá acostumado com aquelas rotinas, né? Muito. Eu Sim. considero essas pessoas, assim, ó, anos-luz na minha frente. Se tem uma coisa que eu me arrependo, é de não ter tido esse conhecimento ou essa ideia quando eu tava já na residência ou acabando a residência. Eu acho que eu demorei um pouquinho, claro, teve a pandemia, aí eu fui pra Toronto e tal. Mas assim, eu vejo os meninos hoje já no finalzinho da residência, você já é médico, você já pode atender como médico, você não vai anunciar uma especialidade que você ainda não tem. Mas você é médico, você tá lá atendendo como médico no hospital. Então você já pode começar a atender e entendendo como é que as coisas funcionam. E tem uma coisa que, de novo, a gente perde no plantão, que é o tempo, né? Nosso tempo de vida. E falando no futuro também, tem coisas que só o tempo vai te dar. Então, não adianta querer que o consultório fature R$1 milhão em um mês de consultório. Exato. Isso não vai acontecer para ninguém. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras vai ser mais devagar. Depende de inúmeros fatores, né? Especialidade, região, o quanto você se dedica àquilo, né? Mas ele cresce. Só que você tem que dar tempo ao tempo. É igual, eu sempre falo, que é igual plantar uma plantinha, uma árvore. Se você nunca botar a sementinha, não regar, não botar no sol, não cuidar, ela não vai crescer. Vai passar 10 anos, eles vão passar igual e ela não vai crescer. Se você cuidar dela mais ou menos, ela vai crescer mais ou menos. Ela vai crescer um pouquinho, vai ficar meio murcha e tal, mas vai estar ali. Se você se dedicar àquela plantinha, estudar como é que cuida daquela orquídea, como é que faz para ela dar flor, aí ela vai crescer, vai dar flor, vai ficar bonita. Só que ela precisa de um tempo. De meses, né? De anos. Então, eu faço essa analogia com o consultório que eu acho que cabe bem, assim. Legal. Sim. E se você não plantar, não vai crescer nunca, né? Nunca, exatamente. Muito bom. E uma coisa que o pessoal gosta muito aqui, gente, não sei quanto vocês podem compartilhar, né? Porque vocês, como médico, eu brinco com os nossos clientes, quando a gente conversa, assim, vocês são muito... são treinados para que vocês não podem errar, né? Então, vocês são muito cobrados por isso, né? Porque no final do dia é uma vida, é um diagnóstico errado. E acho que vocês acabam levando, muitas vezes, isso para a gestão. Que não é uma ciência... Não que a medicina seja uma ciência exata, né? Mas ali na gestão existe mais testes, enfim, coisas que a gente pode fazer, acertar, errar. E o nosso público gosta muito, até nas caixinhas lá, quando a gente recebeu no direct, na verdade, para compartilhar alguns erros que já tiveram na gestão, assim, para quem está começando e as principais armadilhas. E aí queria começar te perguntando, Léo, quais foram os principais erros de gestão, assim, que hoje às vezes eu acho essa pergunta, assim, cafajeste, porque olhando para o passado é muito fácil, né, tu sentar, mas ali talvez tu precisou acontecer aquilo. É o médico do dia seguinte, né? Depois que dá tudo errado, você é um gênio, mas, né? Mas aí tem a gente tem isso na medicina também, o caso clínico, sabe? O paciente chegou, você tomou uma conduta e chega outra pessoa no outro dia e fala, não, tinha que ter feito diferente. Aí você, agora, né, que você já sabe o resultado. Tem um livro que é de gestão que eu gosto muito, que é The Hard Things About Hard Things, o lado difícil das situações difíceis, né? E ele trata muito isso, assim, depois que aconteceu é fácil e tal, tu precisava ter passado por isso, mas o legal é tu muitas vezes poder aprender, não que pode não acontecer, mas aprender com os erros dos outros, né? E aí eu queria saber, assim, Léo, quais os principais em gestão que tu vê que, cara, demorei para aprender isso aqui, fiz errado, ou como consertei depois no caminho? Felipe, eu vou te dizer que o maior erro que o médico pode cometer no começo da carreira é não saber dimensionar
o que ele vai começar fazendo. Então eu vejo muitos médicos que vai começar, não tem consultório ainda, que quer sair dos plantões, e ao invés de ele criar um MVP, fazer um negocinho enxuto, fazer um negócio bonitinho, ele resolve alugar uma casa e reformar. Daí o cara já vai lá, já bota... no coração só de escutar. Já bota 100 mil reais na reforma, daí compra mobília, compra isso, compra aquilo, contrata 2 secretárias e monta uma equipe enorme, sendo que o retorno dele não vai ser tão de imediato, é uma construção. Se ele tiver muito bem intencionado e trabalhar, em 6 meses, 1 ano, ele já vai conseguir sair dos plantões e mudar a vida dele. Mas não dimensionar é um erro que pode custar muito caro. Uhum. E muitas vezes eu conheço muitos médicos que se frustram muito por não ter dimensionado bem, ter se endividado, depois tem que trabalhar, correr atrás 5, 10 anos para pagar uma dívida que fez por mau dimensionamento, porque acabou romantizando muito a questão. Mas se você dimensionar bonitinho, tiver um bom planejamento, entender exatamente o que você quer de resultado final e começar enxuto, com pouco risco, a chance de você ter um caminho suave e acertar é muito grande. E outro recado que eu queria deixar também para os médicos, que eu falo muito para os meus mentorados, que no primeiro momento pode ser um pouco impactante, faça tudo que você for fazer partindo do pressuposto que vai dar errado. Então começa e já parte do pressuposto que vai dar errado. A chance de dar errado é muito grande, provavelmente vai. Só que se der errado, você já sabia que ia dar errado, você corrige. As expectativas tinham sido setadas, né? E se der certo, você vai ficar feliz da vida. Então parte do pressuposto que vai ser foda, porque vai ser foda. E que vai dar errado. E daí tem um nome bonito, é o PDCA, né? Daí você, melhoria contínua, você refaz todo o processo. Mas a moral da história é que deu errado e você vai ter que refazer. Então, parte do pressuposto que vai dar errado, começa. Quando você começar, você vai ver que vai surgir um monte de problema que você nem imaginou que existia. Você vai ter que corrigir, é um trabalho constante. Mas se você dimensionar bem o começo e fizer um bom planejamento, gastar um tempo planejando, pedir ajuda para alguém que já fez, ter humildade para pedir ajuda para alguém que está te oferecendo, a chance de você não se frustrar é muito grande e de tudo dar certo, né? Perfeito. E para ti, doutora? Algum erro que te marcou e o aprendizado a partir disso? Foi a primeira vez que eu resolvi contratar um social media. Nada contra, tá? Agora tô com uma legalzinha. Mas assim, não, e aí a gente vai fazer o Instagram pra você, não sei o quê. E eu sempre fiz meu Instagram. Uhum. E eu sempre gostei, tipo, eu gosto de fazer, mas dá trabalho. Então eu queria só, assim, terceirizar um pouquinho o trabalho. E aí foi... Então, assim, não deu certo, né? Foi um gasto, não foi um investimento, foi um gasto, foi um erro. E aí eu voltei atrás. E aí eu acho que o recado, além desse que o Leonardo já deu, é justamente não querer transferir a tua responsabilidade de cuidar da tua empresa, do teu negócio para outras pessoas. Você tem que estar sempre ali olhando. Então, a secretária, por exemplo, você contratou uma secretária, você vai ter que fazer uma reunião com ela, semanal, quinzenal, dar feedback, ver como é que as coisas estão indo, dar sugestão, perguntar o que ela tá... E tá sempre melhorando o processo. Porque se você só delegar ou delargar para ela, em algum momento o negócio começa a não ir bem. E aí isso se aplica para todas as coisas. O tráfego, por exemplo, e a rede social, o site, o Google, você tem que estar semanalmente, mensalmente, avaliando os resultados daquilo. Tá dando certo, não tá? Quanto é que eu tô investindo? Como é que tá indo meu gestor de tráfego? Como é que tá a minha produção no Instagram? Eu tô fazendo conteúdo legal? Não tô? Tá tendo retorno? Porque a partir do momento que você acha que a responsabilidade de fazer o teu negócio dar certo é dos outros, não, a secretária que tem que fazer o paciente converter. É o cara do social media e o gestor de tráfego que tem que fazer a pessoa chegar até mim, ele que tem que fazer o lead existir. É o software que tinha que estar com as informações certinhas. Exatamente. E aí, nada disso aconteceu, a culpa é de todo mundo, menos minha. Não, filho, a culpa é completamente tua, sabe? Os outros podem ter uma coparticipação, mas assumir a responsabilidade da própria vida, do próprio negócio, eu acho que é fundamental para ter menos chance de dar errado e mais chance de dar certo. E essa é uma característica do bom líder, né? Tudo que aconteceu dentro da sua empresa, a responsabilidade é sua. Não adianta falar, foi a secretária que fez isso, foi a enfermeira que fez tal coisa. A responsabilidade é sempre sua e você vai ter que monitorar, né? Tem que monitorar tudo, né? Tem uma frase legal que é assim, a culpa não é minha, mas o problema é meu. Sabe? Minha secretária marcou 2 pacientes ao mesmo tempo. A culpa não é minha, mas esse problema agora é meu. Eu vou ter que resolver, não vou largar pra secretária, te vira aí com os pacientes. Não, vamos lá, vamos resolver junto. Até pra criar um time mesmo. Né? E resolver
e criar um processo para que não aconteça de novo, né? Um processo Aprender que, com o erro ali, né? e um processo que evite outra falha humana, né? É um desafio grande, Isso. né? Não é fácil. Isso. Uma coisa legal, até antes que você estava falando do marketing, isso não é tanto marketing, mas de questão de dados, que é uma coisa que médico não conhece também, é NPS. Uhum. NPS do consultório, que as avaliações do Google, elas nada são que um NPS, né? Mas o NPS em si, então fazer um NPS interno, pedir para os pacientes avaliarem teu atendimento da secretária, né? Separar, pedir para eles darem ali um feedback que é anônimo, e aí eles se sentem mais à vontade, e você avaliar esses dados também te ajuda muito a identificar, ó, tem um gargalo aqui. Às vezes você não tá enxergando alguma coisa, e aí como você faz lá um formulário de NPS anônimo, a pessoa se sente mais confortável, às vezes, para apontar uma coisinha que ela achou que não tá tão legal. Isso te ajuda, às vezes, a melhorar e crescer também. O Gestão DS tem um NPS, que é o que a Vai gente usa na direto, né? clínica, que vai direto por e-mail. E lá a gente usa o NPS, que é uma ferramenta muito boa para gestão, também para organizar nossa remuneração variável, para montar Isso é legal. um programa de remuneração variável e bonificação Em cima através da do pontuação. NPS. Eu sempre gosto de falar Interessante. sobre isso, assim, porque para mim sucesso tem que ser mensurável, né? É legal quando a gente recebe o depoimento, alguém fala bem da gente, a indicação, isso é ótimo, mas a gente precisa de alguma forma tentar quantificar isso, né? Hoje na empresa pra gente também, para qualquer business, é importante essa questão que é o Net Promoter Score, né? Basicamente, eu até hoje não descobri nenhuma forma melhor de fazer essa parte, que é uma única pergunta, que é de o quão propenso você estaria de indicar a nossa empresa, o nosso serviço para um amigo ou para um colega, né? De 0 a 10. E aí 10 e 9 é promotor, 8 e 7 neutro e menos que isso é detrator. Então ela é uma métrica bem difícil, ingrata, né? Muitas vezes, porque... Cara, e é muito legal que a gente percebe, eu estava até conversando com o Léo antes da gente começar, que a gente começou a perceber que alguns clientes que cresciam mais, eles usavam algumas ferramentas específicas. E quase em todos os casos, esses clientes, eles têm a NPS ativa, né? Então é muito importante tu mensurar isso. E aí uma outra caixinha que nos mandaram, que eu queria aproveitar que vocês entraram bastante nesse ponto, eu queria ver um pouco como é que vocês lidaram com isso. Eu vi que vocês já falaram muito sobre não delargar, né? De ter o acompanhamento. E aí o Léo trouxe no finalzinho agora do líder, né? Como foi para vocês esse trabalho de liderar a equipe? Quais são os principais desafios que vocês tiveram? A doutora Simone comentou, comecei a contratar, né? Agora tem mais uma pessoa. O Léo também lá agora querendo expandir. Queria até te perguntar, doutor Leonardo, quais os desafios para trabalhar com pessoas, assim, quando tu tá fazendo a gestão que o médico não estava preparado e que tu teve que se preparar para conseguir trabalhar, fora esses aí que a gente já citou alguns? Felipe, eu acho que tem dois desafios que são diferentes, os desafios internos e os externos. Hoje a nossa equipe lá na clínica, nós somos em 10 pessoas. Desafio externo é você dar o exemplo para todo mundo de que todo mundo trabalha integrado, e uma cultura que é boa de disseminar também é todo mundo faz de tudo. Então, mas eu não sei fazer isso, então aprende, né? Eu edito vídeo muitas vezes, hoje tem alguém que me ajuda com isso, você posta no Instagram quando precisa, você responde ao WhatsApp quando você precisa, e eu acredito que o desafio é você dar o exemplo para a sua equipe de como os seus pacientes devem ser tratados, do respeito, do carinho, do acolhimento, porque na verdade tudo vai ser reflexo de você. Se você for um líder que não trata as pessoas com carinho, que não respeita seus pacientes, que não respeita as pessoas que estão do lado, essa cultura vai disseminar. Uhum. E se você for alguém que está ali e mostra que resolve problema e faz tal coisa e está sempre em prontidão, tem um tempo de resposta ao paciente que você está sempre ali cumprindo, todo mundo vai na mesma energia que você tem. Então, manifestar essa energia e dar o exemplo é muito importante. Esse é o desafio externo. E o desafio interno é você conseguir ter disciplina para manter uma agenda de reunião com a sua equipe. Então, a gente precisa, durante a semana, a Simone falou isso, ter na agenda períodos específicos para você se reunir com a sua equipe, para você sentar, conversar com as pessoas, ouvir feedback, ver o que está errado, se está tendo algum atrito, algum conflito dentro da equipe que está segregando as pessoas. Esse é um desafio de disciplina, um desafio interno, de mentalidade que a gente precisa desenvolver, né? Mas eu acredito que você tendo rotina, disciplina para gerenciar a sua equipe, estar próximo de todo mundo e conseguir dar o exemplo, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Perfeito. E para ti, doutora, na tua fase aí, quais são os principais desafios com pessoas que tu tem enfrentado? Eu acho que é parecido, assim, sabe? Mas eu acredito muito, eu ainda não tenho tanta gente na equipe como o Léo, mas eu acredito que o desafio vai crescendo à medida que a equipe cresce, porque você tem mais pessoas ali,
mas a palavra-chave é cultura, né? Que é o que você falou. E a cultura sempre vai ser passada do dono da empresa para os outros, né? Não espere que a pessoa que você recém contratou vai trazer uma cultura para a empresa inteira. Não, ela sempre vai vir de cima para baixo. E aí é justamente isso. Como que você se comporta? Você quer que a sua secretária seja pontual, mas você é? Você quer que a secretária seja carinhosa, atenciosa com o seu paciente, mas você é? Quando eu contratei minha secretária, teve uma reunião que eu fiz com ela e eu perguntei para ela, eu falei assim, quando você vai falar com um lead que entra em contato, sem usar script nenhum, se você tiver que falar de mim, o que você falaria? E isso é muito importante, assim, as pessoas que estão na tua equipe, no teu time, elas têm que te conhecer. Porque muitas vezes você contrata uma secretária e você quer que ela te venda, né? Que ela venda o seu serviço. Mas ela não te conhece. Ela mal sabe a tua formação porque você mandou o teu currículo pra ela. Essa aqui é a minha formação se alguém perguntar. E aí ela não consegue argumentar. Então assim, não, eu vejo que os pacientes falam que você é isso, que ele é aquilo, como você trata os pacientes. Ela me trouxe exatamente essa fala, como você trata os pacientes. Então isso é muito importante. É aquela coisa, né, que o que arrasta é o exemplo. Então, se você der um exemplo ruim, não adianta você falar uma coisa e ir lá e fazer outra. Perfeito. Você tem que ser coerente com o que você fala, com o que você faz no trabalho, na vida pessoal. Também não adianta vestir uma... É a mesma coisa que a rede social, né? Eu atendi uma paciente essa semana que ela me disse, ela chegou, sentou, a gente começou a conversar. Ela, nossa, você é exatamente igual do Instagram. Falei, essa é a ideia, né? Que bom! Não era pra você chegar aqui e achar que tem outra pessoa, tipo Tinder, né? Mas que eu encontro não é você. Aí, acho que isso é muito importante, assim, você ser real, você ser aquilo que você é e mostrar isso. Até porque foi uma coisa que o Léo trouxe no começo, que você só vai conseguir ter uma empresa que dure longos anos, e se a expectativa é essa, eu quero ter meu consultório e atender meus pacientes por 40 anos. Você tem que ter uma estrutura sólida. Se ela não for sólida, 4, 5 anos, 7 anos, ela vai desmoronar. Tá. Eu posso pegar o gancho da Simone, que eu adorei Claro. o que ela falou, a sua equipe te conhecer. E eu acho que é interessante também você se esforçar para a sua equipe saber exatamente o que você faz. E saber a transformação que causa na vida das pessoas, né? No meu nicho da mulher na menopausa, é muito nítido a transformação. E é muito legal a equipe inteira entender isso que está acontecendo, ver os pacientes falando na recepção que mudou a vida e tudo mais, porque na verdade é um encantamento que começa da própria equipe. Então às vezes eu ouço do consultório, eu tô lá esperando para atender um paciente novo, daí a secretária, a enfermeira fala, nossa, você vai adorar o Dr. Leonardo, você tem que ver as mulheres que vêm, ele muda a vida delas, ele é um doce, ele trata bem. Então entender exatamente o que você está fazendo ali, né? Que não é só um atendimento médico de uma maneira convencional, assim, de se pensar, transformando a vida mesmo, né? Então isso é legal. E quando você consegue fazer isso, você não precisa pedir pra pessoa falar bem de você, entendeu? Você não precisa chegar pra tua secretária e falar, fala pro fulano que eu sou uma boa médica. Não, porque isso acontece naturalmente e é muito melhor. Vou até fazer uma analogia aqui com o gestão 10, né? Um conflito de interesse. Não, mas assim, esse tipo de conflito de interesse a gente pode gosta. ter liberado. Mas a nossa relação foi exatamente assim. Vocês nunca me pediram pra indicar vocês. Mas a gente foi criando uma boa relação e automaticamente eu fui usando, gostando do atendimento, do suporte, comecei a indicar pra todo mundo. Então, é a mesma coisa, a gente precisa transferir pro consultório. É que é aquele problema, né? A gente não vê o consultório médico como uma empresa, e eu acho que quando a gente quebra essa primeira barreira, abre uma luz, assim, sabe? Porque aí você começa a comparar, na medida do possível, o consultório médico com outras empresas não médicas. E isso é muito importante, porque aí você começa a ver que processo que dá certo nos outros lugares, como que eles funcionam e trazer pra dentro. Perfeito. Eu até fazendo um disclaimer, assim, eu vejo que isso é mais importante ainda na área de vocês, porque a gente tava falando sobre suporte ao cliente, né? Eu tava batendo um papo sobre isso. Mas ainda vocês têm uma questão a mais, que é lidar com vida, muitas vezes até na especialidade de vocês descobrem alguma doença muito grave que o paciente tem, como a gente vai cuidar de tudo isso, dessa cultura, para que a gente passe essa mensagem pro paciente também, né? Então é bem diferente, precisa ter um cuidado muito maior ainda com pessoas. E a gente já tá indo para nossa reta final, assim, e uma coisa que a gente tem bastante, que é um livro que eu gosto muito, que é A Única Coisa, né? E porque às vezes o pessoal, poxa, vê vocês falando, aí já tem aquela empolgação, e depois por onde é que eu começo, né? E aí é isso que eu gostaria de perguntar para vocês, começando assim por ti, doutora Simone. Pensando a pessoa que tá ali
para construir seu consultório e tal. A gente falou um pouco dos desafios, dos erros, dos acertos. A gente sabe que tem muitas coisas. Gestão tem várias. Eu posso começar por aqui, posso começar, mas qual que é a única coisa que eu deveria olhar, até para ter foco muitas vezes, né? Eu quero começar a estruturar. Olhando um pouco para tua jornada, o que seria essa única coisa que tu indicaria aí para os nossos ouvintes? Difícil, né? Uma coisa isolada, assim. Mas eu acho que ter esse olhar para dentro sempre, assim. Não se comparar tanto com os outros. Se comparar com você mesmo, ter teu propósito claro, muito claro. Qual é o meu propósito? E aí, com base nele, você traçar a tua jornada. É importante ter pessoas para te ajudarem, mas muitas vezes quando a gente está começando e começa a se comparar com os outros, que geralmente são quem estão mais na frente, você também se frustra. Mas o fulano já atende 50 pacientes por mês, eu só atende 2, não vai dar certo. Vai dar certo. Compara você com você do ano passado. Eu acho que isso é muito importante, assim. Muito bom. Sim. E tu, doutor Leonardo? Felipe, eu acho que o fundamental para quem está começando é saber exatamente o que quer, né? Então, como eu sou da área da gestão, o meu foco é diferente da maior parte dos médicos. Eu trabalho hoje pensando em replicar, em equity, em valuation, em pensando daqui 20 anos. Mas se o médico tiver clareza do que ele quer para a vida dele em 5 anos, se ele quer ter um consultório só com uma secretária, uma enfermeira, atender os pacientes dele, criar um negócio enxuto e ter uma remuneração mensal de R$50 mil, ele começa por aí, ele tem que começar de trás para frente. Então, se ele quer ter uma clínica com vários médicos, um faturamento alto, ele vai seguir outro caminho. Mas se ele quiser uma rotina mais assistencial, de ter o consultório dele, de ser valorizado, é outro caminho. Então, eu acho que muita gente falha porque não sabe nem o que está construindo. Tá? Começa a trabalhar, vai indo, mas o que você quer? O que você espera, né? Aonde você tem que chegar para ficar feliz? A pessoa às vezes nem sabe, ela começa a fazer porque acha que tem que ser feito, mas não tem clareza de para onde está indo. E tem uma frase que eu gosto bastante, é que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu acho que começar de trás para frente, gastar um tempo planejando, saber onde você quer chegar. E uma coisa que eu acho que é uma dica de ouro todo médico, toda pessoa que se preze e que quer ter sucesso nessa vida tem que ter uma agenda, né? Muitas pessoas não têm uma agenda da semana. Elas começam a semana sem saber o que vai acontecer, falam, essa semana eu vou ver tal coisa e não vê. Então você tem que investir um pouco de tempo em algumas habilidades básicas para você prosperar como ser humano. Você tem que ter um pouco de noção de gestão de tempo, de produtividade, você tem que ter uma boa rotina, você tem que ter disciplina e planejamento, né? Então, se você vai começar, por favor, saiba fazer uma gestão de tempo e tenha uma agenda, porque isso é uma coisa que muitas pessoas falham, né? Daí as coisas na vida não acontecem e não sabe por quê, né? E o tempo passa, né? E aí passou um ano e você tá no mesmo lugar, mas você não sentou pra organizar a tua agenda, concordo muito. Boa. Eu vou dar uma, já tu falou, doutora Simone, que uma única coisa só fica complicado. A gente sempre aqui, pra gente encerrar o nosso episódio, a gente sempre brinca, né? Porque como o prontuário de gestão, a gente faz uma analogia, né, com a gestão DS, mas basicamente o prontuário, agora 2 médicos podem me corrigir, né, eu vou falar alguma coisa aqui, vou ficar mal, né, mas querendo ou não, tu tá ali conversando com as pessoas, tu começa a pegar toda aquela informação e a partir disso tu vai fazer uma prescrição, né, um encaminhamento e alguma coisa que tu vai recomendar para aquele paciente. E o nosso papo é um pouco isso, assim, a gente conversou sobre vários assuntos e aqui a gente foi destacando vários pontos. Mas a gente sempre pede pros nossos convidados, né? Às vezes até eu brinco, às vezes agora tu vai tirar o terno e tem que colocar o jaleco do médico. Vocês já têm o jaleco, né? Então não precisa trocar. A gente pede uma prescrição do episódio, assim. Então, de destacar os principais pontos que a gente conversou aqui. Claro que a gente já falou da única coisa que deveria focar, mas hoje, assim, se a gente tivesse que passar uma prescrição para o médico ser um bom gestor, o que vocês fizeram? Pode começar por ti, doutor. Felipe, eu acho que uma prescrição empírica, que é bastante filosófica, tem que olhar mais para dentro do que para fora. Então, muitas vezes fala, eu quero ter minha clínica, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas você não está disposto a desenvolver as habilidades que você precisa para fazer isso. Então, eu acredito que planeja grande, executa pequeno, peça ajuda para alguém se você estiver começando, para você não começar de uma maneira errada e se frustrar, dimensiona bem o que você vai fazer e tenha clareza para onde você está indo. E vou dizer uma coisa polêmica, muita gente acha que é difícil, mas é mais difícil na nossa cabeça do que no mundo real. É só você começar, começa que vai dar certo. A única chance de dar errado é você desistir, mas se você tiver boa intenção, se você estiver disposto a trabalhar,
vai dar certo, né? Então, tem que começar... ultrapassar a barreira do medo, que também é um exercício interno de você vencer algumas debilidades internas para se expor, para demonstrar sua vulnerabilidade, né, para correr risco, para dar a cara a tapa e fazer o que tem que ser feito, né? Na prática é simples, mas na teoria é simples, mas na prática é difícil por questões internas, né? Muito bom. Você viu que eu escorreguei e não respondi de maneira direta. Foi filosófica a minha resposta. Não, mas é que a gente não é uma ciência exata, né? E a tua prescrição, doutora? Eu acredito que, assim, número 1 da prescrição, né, seria estudar. Então, é exatamente isso, assim, até eu lembrei aqui enquanto o Léo falava, de alguns momentos que a gente falou LTV, CAC, até MVP, você fala isso para um médico, você está falando grego. Só que se a gente parar para pensar lá, quando você foi fazer o vestibular, entrou na faculdade de medicina, o que era ortopneia? Ortopneia. Quem é que sabe o que é bendopneia, sabe? IAM, CRM. Então, assim, a gente... CRM é muito engraçado, né? Desculpa o parênteses. Todo mundo acha que é o Conselho Regional de Medicina. Médico, né? Depois você começa a entrar em gestão. Qual que é a melhor plataforma de CRM? O CRM, meu número de CRM. Então, assim, não se bloqueiem por isso, né? Às vezes pega, assim, 2 horinhas da semana, gestão de tempo, né? Mas a primeira coisa segunda vai ser eu estudar. A primeira é a gestão de tempo da prescrição. Mas pega 2 horinhas da semana, 3, e começa a estudar a gestão. Para começar a ficar mais familiarizado com esses termos, com isso tudo que a gente falou hoje. E, de fato, a gente tem essa deficiência dentro da faculdade, da formação médica, das residências, em relação à gestão, ao consultório particular, à nossa vida como empresário, empreendedor. Mas hoje em dia, felizmente, graças à internet, a gente tem muita gente legal, a gente vai se conhecendo, tem mentoria, como o Léo falou, que ele faz, tem cursos de gestão. Então, assim... não tem desculpa, sabe? Eu não tenho como aprender isso aqui. Não, se você tá falando isso, é preguiça. Então volta, dá um passo pra trás pra depois poder dar 2 pra frente. Pega ali 1, 2 horinhas da tua semana, põe na agenda que você vai estudar gestão de consultório, e aí com base nisso você consegue ver o que você quer, onde é que você quer chegar, o que você quer ter, e aí você começa a elaborar o teu projeto. E aí o segundo ou terceiro ponto da minha prescrição seria justamente, começa pequeno, para você ir sentindo como é que aquilo funciona, e aí depois você vai dando os outros passos. Quando você quiser começar grande, como o Léo falou, vou reformar uma sala, gastar 100 mil reais. Com a taxa de juro que tá agora, os 100 mil viram 400 mil, né? E aí depois você volta a dar plantão de sábado, domingo, sexta-noite, para poder pagar a dívida do consultório, e fala que a medicina acabou. Então, acho que começar pequeno, estudar gestão e gerenciar o tempo é a minha prescrição. Muito bom. Mas tem tanta coisa pra falar que eu tô olhando o cronômetro, eu tô pensando um monte de coisa. Mas o que eu... fazer outro podcast. O que a pessoa precisa é organizar a própria vida antes de querer empreender. Então, o cara não sabe quanto ele ganha, não sabe quanto ele gasta, ele tem uma vida totalmente conturbada financeira, não tem gestão de tempo, é tudo bagunçado, não consegue nem chegar no horário nos lugares. Mas... ele quer abrir uma empresa. Daí o cara que quer construir a casa de 100 mil reais, geralmente é o cara que nem sabe quanto ele ganha, que nem sabe o que tá rolando, e a sua empresa vai ser o seu reflexo. Se você não é uma pessoa disciplinada, organizada e bem estruturada, a sua empresa, como a sua empresa vai ter uma boa gestão financeira, se nem você tem, Sim. Né? Então você tem que olhar para dentro, né? Se transformar em alguém digno de ter um negócio próspero. E esse negócio vai acontecer a partir do momento que você estiver pronto, né? Tem até uma coisa engraçada disso que eu pensei agora também. Eu juro que é a última coisa. Não, tranquilo. Mas que médico faz conta em plantão, né? Em horas, assim. Então, não, é só pegar mais um plantãozinho que eu pago quantas aquilo horas ali. Eu vou dar? Isso. Aquilo ali custa tantos reais. Tantas horas de plantão dá aquilo ali. Não dá pra fazer isso no consultório, tá? Porque o valor da tua consulta é bruto, não vai sobrar isso. Então tem isso, assim, não dá pra fazer conta. Se eu atender 10 consultas no mês, eu pago XYZ. Não, você precisa dar uma estudadinha. Sim. Muito bom. E saber que faturamento é diferente de lucro, né? Que é diferente de você ter um prolabore fixo, você tem que saber seu custo operacional. A DRE. Outra coisa pra estudar. Separar seus caixas, né? O teu salário não é tudo que entra teu. Isso, cara, entrou na conta E é uma coisa que parece até clichê, né? Que o pessoal fala, parece que é um clichê. Separar a pessoa física de jurídica é uma coisa tão simples, mas que as pessoas não fazem. E é engraçado porque eu acho que fora da medicina isso é muito natural.
Mas na medicina, eu não sei, assim... É que é muito... A gente estuda muito vocês medicina... são um médico e também a empresa, né? É difícil a desassociar muitas A vezes. gente é meio burro, assim, na parte de gestão. Não, mas é uma coisa que, tipo, é uma coisa que você não desenvolve, sabe? Aí se você para pra... É uma ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. E falta de interesse em aprender. Aí, à medida que você aprende, você pensa, meu Deus... Como é que eu não fazia isso antes, né? É tão óbvio, exatamente. Só que precisa, às vezes, alguém te dar uma cutucadinha, um colega te incentivar. Assim, eu tenho muito colega já trabalhando no hospital, faz plantão e me fala, ai, como é que você faz o consultório? Eu também quero. Então senta aqui, vamos tomar um café que eu te ajudo. Mas aí não faz. Ah, não tenho tempo, não consigo. Na minha cidade isso não dá certo. É a cidade, a especialidade, que é o que você falou no começo. Ah, não, para cirurgião plástico e dermato tudo funciona. Para clínica, não, porque obstetrícia é difícil, pediatria é difícil. Para toda a especialidade é diferente, né? A vida é difícil. E assim, muito provavelmente um clínico só com consulta... Muito provavelmente não. Com certeza, um clínico só com consulta nunca vai faturar igual um cirurgião. Só que aí você vai, se você tiver esse desejo de crescer, você vai criar um ecossistema ali, uma clínica que você vai oferecer outras coisas, exames, colocar outras pessoas para trabalhar. Então, você consegue em algum momento parar de vender a tua hora quando você começa a empreender, mesmo na medicina. E trabalhando no plantão, nunca, né? Você nunca vai parar de vender a tua hora para alguém que empreendeu e cada te hora contratou. Vai vender mais barato, né? Mas pra quem fala que pra dermato é fácil, é porque não é dermato. Porque se fosse dermato, é falar, pra dermato é difícil. Isso. Porque eu digo, minha esposa é dermato. Pra dermato não é fácil pra ninguém. Então, na tem verdade... muito cirurgião plástico que não opera, né? Então, Bom. não é a especialidade que vai determinar, é a tua dedicação. Gente, muito, assim, acho que dá pra gente fazer um outro depois, assim, tem muita coisa que é muito legal poder compartilhar com vocês e aprender com vocês. Antes da gente finalizar, eu queria saber como é que o pessoal faz pra encontrar vocês. Então, doutora Simone, né, como é que o pessoal que gosta, de repente, quer continuar o papo, é da mesma especialidade, quer trocar ideia, como é que faz para encontrar você, seja numa rede social, um LinkedIn, pode deixar aí aberto. O Google é meu negócio, que eu falei. Não podia perder essa, né? O meu Instagram é @DRA, de doutora, Simone Savaris. Eu falo de cardio lá bastante, insuficiência cardíaca, mas estou à disposição, que vocês precisarem, só me chamar por lá. Boa. O Instagram da minha clínica, para quem quiser ver como que a gente faz na prática, no dia a dia, é Clínica Wim, WHIM. E o meu Instagram pessoal, onde eu falo de gestão de negócios, é Dr. Leonardo De Gasperi. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo tempo aí de você seguir corrido. Pra gente é uma honra estar recebendo vocês aqui. Ter clientes como vocês inspiram outros clientes. A gente também sempre vai aprendendo muito com vocês. E para quem nos escutou até o final, muito obrigado pela audiência. O Prontuário de Gestão ele é feito para vocês. Não esqueçam de seguir, né, o @Prontuário Podcast, @GestãoDS. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!